Olá, bora lá desvendar a história de uma das tecnologias mais incríveis e famosas da ficção. Essa é uma pergunta que pode ter muitas respostas, né? Mas, na história que vamos contar hoje, a resposta é bem específica e não tem nada de glamurosa. Pois é, a lenda do Homem de Ferro não nasceu num laboratório supermoderno como seria de se esperar. Nasceu no desespero, numa caverna com um monte de sucata. Então, vamos começar por aí, pela Markai, a armadura que deu o pontapé inicial em tudo, construída puramente por instinto de sobrevivência. E olha que interessante, a história de origem dele foi se adaptando com o tempo para espelhar o mundo real. Nos quadrinhos, era o Vietnã. Nos cinemas, o Afeganistão. Isso mostra como o personagem foi modernizado, sabe? Mas a essência continuou a mesma. A genialidade aparecendo sob a mais alta pressão. Vamos ser sinceros, ela era bem tosca, né? Mas a Marcaio já tinha o DNA de tudo que viria depois. Era grandona, desajeitada, mas era uma promessa. Era basicamente a sobrevivência transformada em tecnologia. Tá, mas aí fica a pergunta: como é que aquele trambolho de sucata virou aquele ícone super tecnológico que a gente conhece? Bom, a resposta é evolução. Uma evolução constante. A gente vê aqui uma evolução que foi muito rápida, sempre na base da tentativa e erro. Cada nova versão não era só um upgrade, era uma resposta a um problema, a uma falha da armadura anterior. E foi assim que um protótipo de fuga virou uma das armas mais avançadas do planeta. E a história não para por aí. Porque o Stark sacou muito rápido que uma armadura só não ia dar conta de tudo. Ele precisava de ferramentas específicas para trabalhos específicos. O que a gente vê aqui é uma baita mudança de mentalidade. Deixou de ser sobre uma única arma para se tornar uma plataforma super versátil. Cada armadura dessa não é só uma cor diferente, é uma solução de engenharia para um problema. Seja para sair na mão com um gigante verde ou para explorar o fundo do mar. Mas o maior de todos os saltos ainda estava para acontecer. Um salto que tirou as armaduras do mundo da mecânica e levou para algo que parecia quase mágica. E aqui, gente, a coisa muda completamente de figura. Isso não foi só mais um upgrade. A armadura deixou de ser algo que o Tony Stark vestia para ser algo que ele se tornava. O ponto-chave aqui é a capacidade do traje de se adaptar, de se reconstruir no meio da batalha. Pensa só, se uma parte era danificada, os nanorobôs simplesmente criavam outra no lugar. Isso fez dessa armadura a criação mais fluida e resistente de todas. E essa sede por inovação, claro, nunca parou. A quantidade de trajes, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes, chegou num nível assim impressionante. Não importa se é no gibi ou no cinema, a ideia central é a mesma. Tony Stark nunca, jamais, parava de inventar. Aquela necessidade de estar pronto para a próxima ameaça era o que movia a criatividade dele. 85. Para pensar um pouco nesse número. É o tamanho do legado dele no cinema. 85 soluções para problemas que talvez nem existissem ainda. Isso diz tudo sobre a mente de um homem que simplesmente não conseguia desligar. Então, no fim das contas, é isso. Cada parafuso, cada circuito, cada nanopartícula, tudo isso conta um pedaço da história. De uma gambiarra para sobreviver numa caverna até uma máquina de ponta que podia encarar os seres mais poderosos do universo. Fica aí uma coisa para a gente pensar, né? Sobre os limites da tecnologia. Mesmo para uma mente que parecia não ter limite algum.